Olha só, existe um risco financeiro novo e bem significativo rondando as empresas. É um custo que está ligado diretamente à saúde mental dos funcionários. O que acontece é que a combinação da nova NR1 com o e-social acabou criando uma espécie de armadilha digital, sabe? E ela pode gerar despesas enormes, daquelas bem inesperadas. Vamos entender direitinho como isso funciona? Bom, vamos mergulhar nesse assunto. Existe uma ameaça financeira que muitas empresas talvez ainda nem tenham percebido. Um custo que fica ali, escondido à vista de todo mundo, bem no meio da folha de pagamento. A pergunta aqui é bem direta, né? Será que a gestão da empresa está, sem perceber, gerando uma despesa extra que acaba comendo o lucro? Esse número aqui pode parecer meio aleatório, mas na verdade é um exemplo bem real. Para uma empresa com uma folha de pagamento de R$ 100 mil, por exemplo, essa pode ser a conta anual de uma má gestão da saúde mental no trabalho. É um aumento de custo que sai direto do caixa sem intermediários. Ok, mas como esse custo aparece? O mecanismo por trás disso é o tal do FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. Ele funciona basicamente como um multiplicador que é aplicado sobre a alíquota do RAT, que é o Imposto de Riscos Ambientais do Trabalho. Na prática, o que acontece? Uma empresa com muitos afastamentos, e aqui entram os de saúde mental também, pode ver o seu FAP simplesmente dobrar. E com isso, claro, o imposto que ela paga também dobra. Até bem pouco tempo atrás, a gente pode dizer que os riscos psicossociais eram um ponto cego na gestão. Agora, vamos ver como o governo está usando a tecnologia para identificar esses riscos e de forma automática. A mudança de paradigma aqui é gritante. O governo deixou de ter aquele papel mais reativo, sabe, para se tornar um gestor de dados proativo. E a principal ferramenta para isso é o e-social, que funciona como um verdadeiro fiscal digital. E esse processo é todo digital. É impressionante. A empresa vai lá e envia suas informações de risco no PGR. Se um trabalhador se afasta por algum transtorno mental, o e-social cruza o atestado com o que foi declarado. E aí, se a empresa omitiu um risco que levou ao adoecimento, a conexão é feita na hora, automaticamente. E a responsabilidade, bom, ela é atribuída à empresa. E esses aqui são os dois registros digitais que servem como prova para o governo. O evento S2240 mostra o que a empresa diz que existe de risco. E o S2220 mostra o que de fato está acontecendo com a saúde dos trabalhadores. A inconsistência entre esses dois é a prova de que algo está errado. E a situação fica ainda mais delicada por causa do NTP, o nexo técnico epidemiológico. Com base nele, o governo pode simplesmente presumir que uma doença tem relação com o trabalho usando estatísticas do setor. Ou seja, o ônus da prova se inverte. Cabe à empresa provar o contrário. E sem um PGR forte, robusto, essa defesa fica quase impossível. Então a grande pergunta é, como evitar essa armadilha? Vamos dar uma olhada nas novas regras da NR1 para a gente entender o que está sendo exigido de todas as organizações. A definição oficial que está lá na nova redação da NR01 é muito clara. Não se trata de problemas pessoais do trabalhador, mas sim de falhas na própria estrutura e na organização do trabalho. E aqui a gente vê exemplos bem concretos do que precisa ser mapeado. Carga excessiva de trabalho, assédio, pressão por metas que são inatingíveis. Tudo isso agora precisa constar formalmente no Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. Então, o ponto crucial é esse. Toda empresa, sem exceção, precisa seguir este fluxo. Primeiro, identificar os perigos. Depois, avaliar os riscos. Em seguida, implementar controles para mitigar esses riscos e, finalmente, acompanhar tudo isso continuamente. É um ciclo, sabe? Um ciclo que não pode ser quebrado ou ignorado. E não dá para se enganar, viu? Isso aqui não é teoria, não. As fiscalizações já estão a todo vapor e as multas estão sendo aplicadas. Vamos ver o que os auditores mais têm encontrado por aí. Os dados das atuações, olha, eles revelam muita coisa. O principal motivo, disparado, é a falta de um plano de ação. Ou seja, não adianta só identificar o risco no papel. A empresa é penalizada por não fazer nada a respeito. E essa falha no planejamento muitas vezes começa no básico do básico. A principal irregularidade na norma que é relacionada a a NR17 é justamente a falta de uma avaliação ergonômica preliminar. Esse é o ponto de partida obrigatório para analisar os riscos psicossociais. E muitas empresas já estão tropeçando logo no primeiro passo. Certo. E o que acontece quando todas essas falhas de gestão acabam resultando no adoecimento de um funcionário? Bom, aí a conta chega. E ela pode ser bem salgada. Chegamos na consequência financeira final.
A ação regressiva é basicamente o governo mandando um boleto para a empresa negligente. E nesse boleto, ele cobra cada centavo que foi gasto com tratamento e benefícios do trabalhador que adoeceu. Essa citação, que é do próprio governo, deixa o objetivo bem claro. Não é uma multa com valor fixo. A meta da Procuradoria Federal é recuperar 100% dos custos que o INSS teve por causa de uma negligência que, no fim das contas, poderia ter sido evitada. E o impacto disso é devastador. Para muitas empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, uma ação judicial desse tamanho não é só um problema de fluxo de caixa, pode ser um golpe fatal que leva ao fim das operações. Então, a gente termina com uma reflexão. O programa de gerenciamento de riscos da empresa, ele está sendo usado de verdade para proteger as pessoas e a saúde financeira da organização? Ou ele é só mais um documento feito para cumprir tabela? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro do negócio.